Eu acho que o Brasil, ele é precursor de normas que são referendadas mundialmente. O Código de Defesa do Consumidor, a Constituição brasileira, enquanto, né, o seu artigo 5º, que traz as garantias individuais, são normas elogiáveis em vários países do mundo. E o Estatuto do Desarmamento, ele veio a partir de um estudo pormenorizado da realidade brasileira, feito através de pesquisa, através de muita ciência, né, com consultas a especialistas, com pesquisas à população, e aí trouxe a legitimidade de portar a arma quem efetivamente necessita e devidamente comprovado. De lá para cá, nós percebemos que, de fato, quando você retira a arma das mãos do cidadão comum, a gente tem um decréscimo nos números de criminalidade com consequências fatais. Nós temos um comparativo de depois do Estatuto até hoje, nos últimos 6 anos, e de 2019 a 2020, que esse último ano, com esse governo que flexibilizou, né, em suas normativas o acesso e possibilidade do cidadão ter uma arma consigo. Então, a gente tem, em muito pouco tempo, um aumento significativo, né, nos pedidos e autorizações da Polícia Federal, né, de 2012 até 2018, em 6 anos aproximadamente, 320 mil armas foram autorizadas pela Polícia Federal. De 2019 a 2020, 360 mil armas aproximadamente foram disponibilizadas pela Polícia Federal. Então, aquilo que antes nós levávamos 6 anos para atingir em número de autorização, de disponibilização de armas, nós atingimos no último ano. E isso é preocupante. Essa flexibilização, ela foi feita sem consulta da população, sem consulta dos estudiosos da área, sem ciência. Simplesmente porque o gestor do governo assim entendeu, porque os eleitores extremistas dele assim pediram, e, como a maioria das justificativas apresentadas por ele, é porque eu quero, porque eu acho que sim, sem se refugiar a qualquer fundamento científico para fazer essas flexibilizações do acesso à arma de fogo. A margem da população que integra classe periférica, classe média baixa, eles não vão ter acesso à arma de fogo. Essa arma de fogo, nessa flexibilização, por mais que haja flexibilização, ela tem um custo. E aí ela vai ser distribuída para a classe alta. E aí essa classe alta que ela fala, a polícia não chega. A polícia chega mais rápido para a classe média, a classe alta, do que para a classe baixa. Se eu sou vítima de um assalto, no bairro onde eu moro, uma classe média, a polícia chega muito rápido. Eu tenho um posto da polícia com 7 viaturas estacionadas em frente. De outro lado, na zona periférica, a polícia demora mais para chegar. A polícia sobe sim a periferia, mas sobe para fazer a operação. Agora, a polícia, o Estado, ele precisa se equipar melhor? Precisa. Essa é uma realidade nacional. Há uma precariedade. Mas daí a dizer que por conta dessa precariedade o Estado seja ineficaz e transferir essa responsabilidade para o cidadão comum de promover a sua segurança é trazer cada vez mais processos para dentro do Estado que já está abarrotado. Vai trazer mais problema porque vai aumentar o poder de fogo da criminalidade, vai trazer mais problemas porque vai aumentar o número de processos, vai trazer mais problemas porque vai aumentar a prática de crimes.
que antes não aconteciam e vão passar a acontecer. Nessas brigas de bar, nessas brigas, a pessoa às vezes alcoolizada, né, que não tem naquele momento a capacidade de discernimento para não se utilizar daquele recurso, vai acabar utilizando uma arma de fogo, uma briga de trânsito, uma violência doméstica, vai aumentar. Então, é um caminho que me preocupa, porque é um caminho sem volta. Quando nós outorgamos para o Estado a responsabilidade de promover a segurança pública, nós abrimos mão disso para quem efetivamente tem capacidade e condições de garantir a segurança pública, por seus entes policiais ou servidores que estão, de fato, capacitados para desenvolver essa segurança e nos garantir a paz social. Se, de outro lado, eu entendo que a minha liberdade me proporciona a possibilidade de adquirir uma arma de fogo, para me promover a minha autodefesa, significa dizer que eu não confio no Estado enquanto garantidor da segurança pública e da paz social, e aí eu me arvoro de uma atribuição de um ente público, sendo que, na maioria das vezes, eu não tenho a capacidade técnica, eu não tenho a qualificação periódica para fazer o uso daquela arma e tampouco, numa eventual surpresa, teria o emocional para agir de forma fria na modalidade em que seria necessário para promover uma autodefesa eficaz. Eu não posso pensar na minha liberdade individual, na minha possibilidade de ter uma arma de fogo para promover uma autodefesa e isso trazer um prejuízo para a coletividade, para a sociedade. A gente tem que primar pelo coletivo para então ter benefícios enquanto indivíduo, enquanto cidadão. E se o Estado tem agentes capazes de promover, ele que se responsabilize dessa atribuição e haja com a forma que deve ser para que nós, cidadãos, consigamos viver em sociedade com segurança, com harmonia e paz. Isso, sem sombra de dúvidas, é a garantia que o cidadão tem de ter outros direitos humanos assegurados quando ele convive em uma sociedade harmônica. O colecionador, ele pode estar trazendo para dentro do seu convívio um esporte, uma paixão pela arma, ao mesmo tempo em que ele, vamos dizer assim, está dormindo com seu próprio inimigo, que é aquela arma de fogo, né, no seu dia a dia e tão próximo dele. Então, uma arma que usa para um esporte, para um lazer, pode se voltar contra ele. E aí, esses colecionadores, que em tese não representam a maioria quando se consulta a população, quem concorda com essa flexibilização das normativas do Estatuto de Desarmamento para proporcionar uma facilidade ao acesso da arma, nós ainda temos dentro da população brasileira uma maioria contra essa flexibilização. E aí, nesse aspecto, é que a gente observa que, às vezes, a pessoa olha para o seu lazer, pela sua paixão, por colecionar arma de fogo, mas ela não está olhando nada além do que aquele seu ciclo de convivência. Ela, às vezes, não enxerga que essa paixão, esse colecionar armas de fogo, tem consequências muito maiores na sociedade. A pessoa tendo aquela arma fácil, ela comete um crime que se ela não tivesse aquela arma fácil, ela jamais cometeria. E às vezes você vai observar uma pessoa assim que nunca sequer entrou dentro de uma delegacia e que às vezes numa fração de segundos, por uma atitude impensada, por uma ausência de reflexão, de pensamento, acaba cometendo crime. Mas porque o Estado facilitou o acesso à arma, porque na região, na zona nobre, na classe média alta, e do outro lado porque o Estado tirou daquele cidadão
condições de vida, de sobrevivência e de sustento da sua família. A percepção que eu tenho é que quando o Estado flexibiliza o acesso à arma, quando ele deixa muito branda, né, a disponibilidade, a autorização, a permissão para acessar uma arma, ele está induzindo as pessoas a se armarem. E aí ele está olhando exclusivamente para uma parcela da população, que é aquela parcela dos colecionadores, dos caçadores, e aquela parcela também que tem condições de adquirir, porque não é barato você legalmente adquirir uma arma. Então, o Estado, ele olha para uma realidade micro, mas as consequências dessa atitude de olhar para uma realidade micro atinge uma sociedade com uma realidade macro. E isso está sendo fechado os olhos. Até que ponto o Estado fecha os olhos propositalmente? Porque para ele é mais interessante salvaguardar os direitos, interesses e vontades daquela parcela micro, em detrimento, em prejuízo daquela parcela macro, que é quem vai ser presa, que é quem vai morrer, que é quem vai integrar os índices, né, as estatísticas de criminalidade. O Estado é quem tem a capacidade de garantir. O Estado precisa retomar essa responsabilidade e desenvolvê-la com eficácia. E não lavar as suas mãos e falar, cidadão, agora é com vocês. Estou terceirizando a segurança pública para vocês. Porque o cidadão comum não tem capacidade de promover. Mais do que isso, o que eu fiz foi assim que o Estatuto do Desarmamento saiu. A primeira coisa que nós fizemos dentro da nossa casa, de uma família tradicional, antiga, é pegar a arma que o meu pai tinha dentro de casa e levar para a Polícia Federal. Fazendo aquilo que eu esperava que todo cidadão fizesse. Se desarmar e cobrar do Estado. Políticas públicas eficazes para garantir a segurança pública. Políticas públicas eficazes para que a gente consiga sobreviver, conviver em harmonia dentro de uma sociedade garantidora da paz social.